E eu fiquei pensando, se a gente consegue, faça essa reflexão aí agora, associar o evangélico a um espírito de excelência? Você consegue fazer essa associação? Quando eu penso em evangélico, eu penso em excelência. Você consegue pensar isso? Fazer essa associação? Eu, quando trabalhava lá no meu negócio, o cara que mais me devia era evangélico, né? E parece que quanto mais ele me devia, mais de Deus ele falava, sabe? Era um negócio assim, parecia a associação era. Quanto mais crente ele estava, mais me devendo ele ficava. E tinha um outro lá também, que tinha um chefe lá, a gente reconhecia lá no meio do nosso negócio, que o chefe era um dos piores chefes que tinha, e era crente. E todos os meus amigos, que eu não era chefe não, eu tinha uns amigos colegas de profissão, diziam que o pior local para se trabalhar é onde tinha esse chefe crente. Então, na minha vida lá, eu nunca consegui associar muito firme excelência, né, uma extrema capacidade, com a palavra evangélico. Eu tinha essa dificuldade. Tanto é que, às vezes, eu preferia não pegar serviço de gente que dizia que era crente. Às vezes, eu preferia dizer que não fazia, do que dizer que eu fazia e depois me arrepender depois. Era a experiência que eu tinha. Talvez a experiência de vocês seja totalmente diferente da minha, mas eu tinha essa experiência. Eu vou fazer algumas perguntas para você, e eu queria que você fizesse uma reflexão. Quantas vezes você vai dizer sim para essa pergunta, certo? Eu vou, na sua cabeça, vou fazer umas perguntas e você diz, não, isso aí é verdade. Não, isso aí eu não sei. Olha só. Os evangélicos têm os melhores exemplos de políticos? Quando você pensa em política, você diz assim, rapaz, ainda bem que existem os evangélicos na política. Se não fossem os evangélicos, o Brasil estava ruim. Mas Deus mandou esses homens lá, estão fazendo o melhor serviço do mundo. É isso que você pensa? Os nossos políticos evangélicos são os melhores que existem? As ONGs, os que trabalham com trabalho social, que fazem o trabalho social, os melhores exemplos são as ONGs evangélicas, que arrecadam mais, que atingem mais pessoas, que fazem mais ações sociais? São aqueles que lançam os melhores produtos inovadores. Você já viu assim, já pensou o Steve Jobs ser evangélico? Você pensa assim, evangélico é aquele cara que lança os melhores produtos no mercado, é um evangélico. Você pensa isso? Olha só. São os melhores exemplos de chefes e tratamento de funcionários. Meu chefe é um evangélico, por isso aqui todo mundo tem assim justiça bem direitinho, ele trata todo mundo legal, é uma paz danada aqui dentro do trabalho. Eles criam medicamentos novos, criam modelos econômicos mais justos, os evangélicos criam modelos econômicos mais justos. Nós somos os que melhor lutamos por um mundo sustentável, pela ecologia, pela convivência boa com a natureza. É a gente que faz isso. Somos o que expressamos melhor o que é o amor na sociedade. Quando você pensa em evangélico, você pensa em amor. Você pensa, ou você está pensando mais em ódio do que amor quando pensa em evangélico? A gente é o que melhor expressa a misericórdia, o perdão. Quando você olha assim um evangélico no Facebook, você pensa, cara misericordioso. Você pensa isso? Esse cara aqui, perdão pelos poros. Amor. Eu penso no evangélico, eu penso em amor. É isso que passa na sua cabeça? De forma que um espírito excelente, que eu estou colocando, não parece pertencer a esse mundo que diz, pelo menos não de primeira linha, com o mundo evangélico. É claro que existe muita gente evangélica excelente. Tanto que os irmãos estão aqui no culto. São vocês tudinhos são excelentes, né? Vocês são maravilhosos. Não tenho nada para dizer de vocês. Mas, também com 40 milhões de pessoas, não vai ter uma que seja legal. Tem que ter um bocado legal. Mas, no geral, né? Você não consegue. Você botar no Google, excelente, vai aparecer evangélico? Se você botar unção, aparece. Botar louvor. Se você botar igreja,
Se você botar valadão, aparece, né? Um bocado de evangélico. Se você botar ladrão, às vezes pode ser que apareça também, ladrão. Se você botar mais o quê? Expulsão, descarrego, que mais? Bota aí um bocado de palavra. Dízimo, aparece evangélico. Mas excelência não é algo que aparece quando você pensa em evangélico. Se você botar rádio, né? De cada 10 rádios, acho que umas 6 é evangélica, 7 é evangélica, aparece lá a rádio. É uma coisa que você pode associar com evangélico, né? De repente, até se você botar moda evangélica, aparece lá uns evangélicos com a moda evangélica, mas excelência não é algo que é muito envolvido com isso. E isso me traz um certo questionamento, que a gente se esqueceu disso. Tem esses conceitos bíblicos, mas a gente se esqueceu. E hoje eu tenho uma tarefa com vocês de relembrar o papel da excelência no meio cristão. Hoje eu vou relembrar com vocês. Eu vou falar alguns textos bíblicos, a gente vai degustar, menu degustação, vamos degustar alguns textos bíblicos que vão relembrar para a gente o valor da excelência. Eu vou, a partir daqueles textos, vou trazendo algumas verdades. Vou começar com um. São textos que não são muito desconhecidos de vocês, mas eu gosto muito e eu vou, ao longo dessa apreciação de textos que até você conhece, trazendo algumas ideias importantes para nós. Um espírito excelente. Olha só, 1 Samuel 18, primeiro texto que a gente vai abordar rapidinho, só 2 versículos, diz assim: tudo que Saul, o rei Saul, lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Ele tinha, Davi, êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor era com ele. Olha, a razão pelo qual Davi era habilidoso e fazia tudo e dava tudo certo e tudo que ele fazia ele tinha êxito é porque o Senhor... O que o Senhor faz em nós? Ser um cara que faz as coisas excelente. De maneira que todo o povo o reconhece. E até ele galga cargos melhores, porque tudo que ele fazia era excelente. Olha, no mundo evangélico hoje, no mundo gospel, as pessoas estão separando vida secular de vida espiritual. E por isso que isso é tão difícil de você identificar, porque você pensa assim, qual é o papel do Espírito Santo? Vamos fazer um estudo de Espírito Santo. O que você pensa? Você pensa em dons do Espírito, que todos são dons para ser usados dentro da igreja, ou são dons assim mais emocionais, tipo receber pessoas em casa, é o dom do Espírito, né? A misericórdia, ser uma pessoa mais perdoadora. Mas outra coisa é os frutos do Espírito, ser um cara mais de caráter. Então, tem a ver com a santificação. Mas sempre que quando você pensa em ação do Espírito Santo, você pensa da porta da igreja para dentro. Você não pensa na sua vida, no seu trabalho, nos seus amigos, na sua vivência, naquilo que você come, naquilo que você faz ou deixa de fazer, como ação do Espírito. Mas o Davi aqui, o que dizia? Tudo, não era só quando Davi escrevia salmo, não era só quando Davi estava lá num sacerdote, fazendo algum serviço do culto, não era só quando ele estava assim com o pessoal religioso, cantando os hinos, não, é tudo. Todas as ações que ele fazia, ele tinha êxito. Porque o Senhor era com ele. Aqui a gente está vendo uma ação integral, holística. Tudo na minha vida é permeada por esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo potencializa todas as minhas ações, de forma que eu tenho tanto êxito que todo mundo à minha volta percebe e até me coloca em posições maiores. Percebeu a excelência? Como o Espírito Santo está... Só que a gente hoje vive uma situação do tipo... O cara lá fora não é um bom funcionário. O cara lá fora não é um cara nem tão confiável financeiramente. É um caba meio enrolado. É um caba meio que você... Normal até, não tem nada que diferencie ele de ninguém. Mas na igreja ele é diácono. E eu estou dizendo isso para dizer que é melhor ou pior, não. Estou dizendo assim, que lá fora não importa tanto o que ele é, mas dentro ele é reconhecido como uma pessoa espiritual. Olha, se o espírito que está dentro dele poderia potencializar tudo na vida dele, era para ele ser bom lá fora e dentro. Mas as pessoas acham que lá fora é para você ser de qualquer jeito, e você vai ser bom mesmo, vai botar o paletó no domingo, vai servir a ceia, vai fazer algo importante. Da igreja você vai ser alguém. Entendeu a diferença aí? Porque a gente está separando. Na universidade eu sou um estudante medíocre, mas na igreja eu sei responder todos os versículos que o pastor pergunta.
Porque a gente separou vida secular de vida espiritual. Eu sou espiritual quando eu entro nesse endereço. E quando eu saio, eu sou secular. Tudo é mérito meu quando eu saio da igreja. E tudo é mérito do Espírito quando eu entro na igreja. E você tem uma cabeça só, você sabia? Você é uma pessoa só, você não é duas, não. O Espírito influencia toda a sua vida. Todas as áreas da sua vida são potencializadas pelo Espírito Santo. De forma que, meu amigo, tudo o que você faz pode ser feito tão bem feito que as pessoas à sua volta vão dar glórias a Deus por isso. Esse é o primeiro texto que eu estou degustando com vocês. O segundo texto, Gênesis 41. Esse aqui é o nosso amigo José. Aí José está naquele momento onde ele revelou o que o sonho do faraó significava. Aí o faraó vai dizer para ele assim: por isso, faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Percebeu o padrão? Ele se impressiona com a capacidade do indivíduo, a excelência do indivíduo. Olhar assim: papai, você é bom, viu, cara? Bicho. Segundo, ele reconhece que isso é por causa do Espírito que está nele, o Espírito Santo. Não foi a mesma coisa no Davi? Aqui. Onde vamos achar um cara que o Espírito Divino está dentro dele, que seja tão criterioso e sábio como você? E pegou e disse: rapaz, José é um cara tão bom e tem tanta sabedoria que ele vai manifestar essa sabedoria de forma prática aqui no meu governo. E não botou José porque achava José legal, porque ele era divertido, porque ele era um menino bonito. Ele botou porque o cara era competente. E José sempre foi competente. Quando foi na casa do Potifar, que ele chegou escravo, o que a Bíblia diz? Que o Potifar não sabia de nada, entregava a chave da casa na mão do José, porque ele governava todas as finanças da casa do Potifar. Quando foi para a prisão, você pode dizer: agora se acabou, José. O que ele virou? Governador da prisão. E quando ele foi para o Egito, ele se tornou um dos melhores governadores. Rapaz, você lê essas coisas do José, você acha que ele era uma história mais de assim, infantil, né? Tipo, vocês sabem que eu estou falando do José, né? As 7 anos de vacas gordas e as 7 anos as espigas gordas e as espigas ruins, né? Aí ele interpretou esse sonho do faraó e o faraó disse assim: vem cá, deixa eu botar você no governo. O que ele teve que fazer? 7 anos construindo celeiros, organizando distribuição de alimentos, fomentando todo que é tipo de produção, estocando produção, organizando, comprando material para fazer isso acontecer. O cara foi um dos maiores gestores financeiros, Casa da Moeda. Só que depois você acha que o José pegou e fez uma fila e foi dando dinheiro, foi dando assim, cereal para cada um que estava passando fome, porque os irmãos dele veio pedir comida, ele fez isso. Mas a Bíblia não diz isso, não. Sabe qual era o problema do Egito? Falta de poupança. Na hora da crise não tinha poupança. Aí sabe o que ele fez? Ele vendeu o cereal para todo mundo. Vendeu, ninguém recebeu de graça, não. Todo mundo ia pagando com o dinheiro que tinha, e quando não tinha dinheiro, pagava com boi, com carneiro, com não sei o quê. Quando acabou o dinheiro de todo mundo, olha o lance. Ele investiu no mercado imobiliário. Ele comprou o terreno de todo mundo por cereal. Ele aumentou o terreno do faraó todinho, comprando o terreno de todo mundo que estava à volta. E disse: agora, vocês vão continuar no terreno de vocês, vocês vão pagar 1/5 da produção de vocês para encher o celeiro de novo. Perceba o que José fez. José criou uma fonte de abastecimento, de poupança para o governo, a partir de tributação e o terreno que agora era do governo. Então ele criou um negócio sustentável para o governo, para que onde tivesse mais crises, o governo sempre tinha cereal no celeiro dele. Isso é competência do Espírito Santo na vida de José. Aí a gente pensa que Espírito Santo é para levar a gente a entregar folheto no sinal para evangelizar. Entendeu? Esse é o papel do Espírito Santo na vida da gente. Também é. Mas já pensou? Um homem levantado por Deus, contador, economista do Senhor, Casa da Moeda, para salvar toda uma nação da fome.
Isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Outro texto para a gente ver assim, como Deus agia em relação a isso. Olha só. Êxodo 35, esse aqui vocês nunca leram, não. Tem 3 ou 4 que leu. 35, 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel. E o Espírito o encheu de sabedoria e entendimento, até aí tudo bem, vocês já viram isso. Ciência em todo lavor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Aí começou a dizer todo tipo de material que você pode trabalhar. Aí lá no 35 diz: encheu-os de sabedoria no coração para fazer toda a obra de mestre, até as mais engenhosas, fazendo toda a obra e criando invenções. Você já pensou no Espírito Santo como alguém que faz você criar invenções? Entendeu? Mas o Espírito Santo é assim, é paz, misericórdia, amor, mas vamos além? Dá para criar iPhone com o Espírito Santo, né? Criando invenções engenhosas. E toda sorte de materiais que ele podia trabalhar foi dado por inspiração do Espírito Santo. E ele era um cara que tinha trabalhos artísticos. Já pensou você que é um artista? Você pode ser melhor artista com o Espírito Santo. Você pode criar coisas melhores com o Espírito Santo. Você pode ter trabalhos técnicos e manuais com o Espírito Santo. Ele pode fomentar em vocês capacidades manuais, habilidades. A gente tem esquecido isso. A gente não tem pregado esse tipo de coisa. Ele capacita toda a sua vida. Ele que está por trás das suas melhores ideias. Ele que está por trás das suas melhores, projetos. Porque ele te dá essa sabedoria que vem do alto. A gente sempre pensa que o Espírito Santo é de humanas. E ele é. Mas ele é de exatas também. Ele entende de computador. O Espírito Santo entende Eu aprendi isso na minha vida. Eu já contei muito no começo eu contei essa história. É a época que eu estava fazendo um comercial para o Dia das Mães, para o Iguatemi. Não é aquela história não, é outra. Estava fazendo um comercial do Dia das Mães para o Iguatemi. 2 semanas trabalhando no comercial, estava lindo. Eu fui dormir 3 horas da manhã, terminando o último negocinho que eu ia apresentar no dia seguinte. O computador destruiu o HD. Com 2 semanas de trabalho. O HD é onde ficam as coisas que você faz. Aí não tinha salvar na nuvem na época, não. Só tinha naquele HD. Quebrou o HD. Eu tinha que apresentar no dia seguinte. E se não fosse para o ar, era multa do tamanho do mundo. Aí acordei Cíntia de madrugada. Cíntia, pelo amor de Deus, o negócio quebrou. Aí ela, não sei o que e tal. A gente ficou desesperado. E eu fui ver na internet, disse para botar o HD no congelador. Aí eu botei HD no congelador e fiz e tudo. E morreu, ligava, desligava. Não acontecia nada. O que a gente faz na hora do desespero? A gente ora. Eu fui orar, botei a mão assim no HD. Senhor, abençoa, Senhor. Ajuda aí, Pai. Vá lá, né? Dá uma ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu liguei, o HD funcionou. Aí, peguei a pastazinha e copiei para outro. Aí ficou lá, copiando. Funciona, vai. Quando terminou, quebrou de novo. E nunca mais funcionou o bichinho. Eu nunca imaginei que Deus entendia de computador. Você está entendendo isso? Porque Deus é o quê? É curar, é cara manco, é o cara, abrir porta, assim, Deus é te expulsar o demônio, mas Deus entende de computador. Ele fez o céu, fez a terra, fez a gravidade, ele fez os planetas tudinho. Tu acha que ele não entende das coisas? O Espírito Santo é muito mais inteligente do que você acha. Assim, em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E a gente fica tendo esse negócio que Espírito Santo é dessa portinha daqui para cá, ó. Espírito Santo é lá na tua vida, meu amigo. Ele pode ser o teu maior parceiro de vida que você já teve para ser um cara com um espírito excelente lá fora. Arrebentando aí, uma unidade de combate para você arrebentar onde você estiver. Mais um texto. Daniel 5:14.
soube que o Espírito dos deuses está em você. Isso aqui é o cara falando para Daniel. E que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. No 6,3 diz assim: então, o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Outra tradução, por suas grandes qualidades. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. De novo, a presença do Espírito Santo na vida do cara fazia ele ter uma sabedoria fora do comum. Nos negócios, a pessoa diz isso, que isso é pensar fora da caixa. Já ouviu esse termo? A caixa é o quê? Todo mundo só está tão fixado no problema dentro da caixa que todas as soluções são oferecidas iguais, porque todo mundo só vê a mesma coisa, só pensa a mesma coisa e só tem as mesmas soluções. O cara que pensa fora da caixa, ele está vendo a situação de um outro ângulo, mais elevado, e consegue perceber vias que ninguém percebeu e dar soluções que ninguém deu. Por causa do Espírito Santo na vida de Daniel, ele tinha um pensamento fora do comum, do senso comum. Tem outro termo também, né, nos negócios. Quem é de negócio está gostando hoje. Olha assim, ó. Que diz o oceano azul. Já ouviu falar disso? Oceano vermelho e oceano azul. É assim. O oceano vermelho, que o povo chama, é onde estão os tubarão tudinho se engalfiando pelo número X de peixe. Aí está ali, um bocado de tubarão lutando pelo mesmo peixe no mesmo espaço. Aí você tem um negócio que tem trocentas pessoas no mesmo negócio que você, todo mundo lutando pelo mesmo cliente. O oceano azul é quando o cara descobre uma inovação, descobre um outro mercado que ninguém sabia que existia, esse cara se coloca nessa posição, não tem concorrente nenhum e não tem sangue nenhum, porque todos os peixes é dele. Então, um cara que pensa fora da caixa, pensa fora do senso comum, ele encontra posições tão favoráveis que ele consegue, o rei pensa em colocar ele acima de todos os presidentes. Foi isso que está dizendo o texto. Esse cara tem um espírito tão fora do comum que eu vou colocar esse cara acima dos outros presidentes aqui. Você pode ser esse cara. Que você seja esse cara que está pensando fora do comum. Um último texto que eu estou querendo que você... Qual é o meu objetivo aqui? Lembrar para vocês essa verdade. Último texto. Vai parecer que ele não é um cara que tem tanta coisa excelente, não. De repente, você até se identifica mais com ele. É o do Isaac. E o Isaac, na Bíblia, o que ele fez na vida? Ninguém sabe. O Isaac sempre ele é o filho do Abraão ou o pai do Isaú e Jacó. Ele não é ninguém, ele só é o filho de um e o pai de outro. Mas aqui nesse pedacinho assim que fica entre um e outro, você não sabe mais ou menos nada que ele fez, né? Porque você diz, é uma pessoa comum, que nem uma pessoa normal. Ele foi o filho da promessa e foi o pai do Isaú e Jacó. Mas não tem... O que aconteceu com ele? O que ele fez? Fez alguma coisa diferente? Olha, uma coisa interessante na vida dele, que eu vou ler para vocês, que vai tirar algumas ideias, e principalmente eu vou aprofundar ela um pouquinho depois. É o seguinte, tem gente que não gosta muito dessa passagem não, diz assim, ó, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu. Tem gente que fica rico, né? Tem uns ricos aqui, não tem? Deve ter, Deus abençoe. Enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, e os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Primeira coisa, você vai perceber que esse cara, ele era um fazendeiro, como todo mundo era. Não está dizendo que ele plantava melhor do que os outros, não está dizendo que ele cavava melhor que os outros, que ele era o melhor administrador, que ele era financeiro, não. A única coisa que está dizendo é que o Senhor abençoava ele e ele produzia muito. Tem gente que é assim, onde põe a mão, produz mais, né? Talvez você diga, a excelência desse rapaz é que ele produz muito. Que é um cara, onde chega, produz legal. É verdade, tem uma bênção de Deus sobre a vida dele, que ele produz maravilhosamente bem. Amém, se é assim, glória a Deus, e que seja assim na sua vida. Então, esse rapaz, ele produzia muito. Mas, em vez das pessoas glorificarem a Deus, o que faziam?
Expulsaram ele do território. Em vez de reconhecer que Deus era na vida dele, o que fizeram? Expulsaram o rapaz. E você vai perceber que isso acontece com todo mundo que é excelente. José foi parar na prisão. O Daniel na cova dos leões. O Davi expulso por Saul, não foi? Todo mundo que é excelente incomoda. Porque o excelente eleva o nível. Muda a regra do jogo. E o cara que sempre fez de um jeito começa a não dar mais certo porque o cara elevou o nível. Se eu elevo o nível, o que você fazia antes passa a não funcionar. E o pessoal fica chateado contigo, quer te tirar do jogo para ele voltar a funcionar. Quero tirar Isaac do jogo. Até aí tudo bem. Você vai dizer assim, isso acontece com todo mundo. Mas aí que você vai perceber que o Isaac ele tem uma característica que eu acho que aqui que está a excelência dele. Ele não reclamou. Ele não culpou o PT. Ele não xingou todo mundo. Ele não ficou indignado. O que ele fez? Abriu outro poço. Plantou de novo. Organizou sua vida de novo. Sabe o que aconteceu? Expulsaram ele de novo. O que ele fez? Não reclamou. Não disputou. Não brigou. Foi para um lugar bem deserto. Aqui ninguém vai me importunar. Cavou outro poço. Voltou a ser próspero. Meu irmão, expulsava ele, ele prosperava. Expulsava ele prosperava. Porque ele não desistia. Sabe qual é a excelência? Olhava a vida por uma ótica positiva e nunca desistiu de lutar pelos seus sonhos. Essa é uma excelência. Eu posso não ser o melhor financeiro do mundo, mas eu posso ser uma pessoa que nunca desiste e de tanta gente não parar, a gente chegou lá. Meu irmão, você pode ser o cara que passa chuva, faça sol, e vem governo e sai governo, e você está lá botando teu poço. Sabe o que aconteceu depois? Bimeleque. Ô Isaac, desculpa aí, ter te expulsado. A gente está vendo que tu tem Deus mesmo, tu é um cara do bom. Faz amizade com a gente de novo. Olha aí. Depois de ter expulsado o cara, e o cara foi prosperar lá no deserto, o pessoal percebeu que Isaac era do bom. E foi fazer amizade com... Rapaz, sabe o que eu aprendi esses dias? Tem uma frase de Steve Martin. Bota aí aquela frase do Steve Martin. Diz assim, isso aí é para tu tirar uma foto, Seja tão bom a ponto de não conseguir te ignorar. É o Isaac. Expulsaram, expulsaram, expulsaram. Ele era tão bom que o povo teve que voltar e dizer para ele, cara, foi mal aí, vamos fazer amizade. E você sabe, meu irmão, que você é um empresáriozão, bonzão, que o negócio que dá certo é o terceiro, né? Você bota o primeiro negócio, aí fale. Aí você põe o segundo, aí vem não sei o quê, mas no terceiro você acerta a mão, né? E dá certo. Aí o pessoal diz, está vendo que Deus era com ele? A gente achou que não era, mas foi lá e deu certo. Não desista, meu amigo, continue cavando. Vem dificuldade, vem opressão, vem o Satanás, vem fuleiragem. Não desiste. Deus vai te abençoar. E as pessoas vão ver que Deus é contigo. Qual é a sua excelência? Como o Espírito de Deus se manifesta na sua vida de tal forma que as pessoas em volta de você dão glória a Deus pelo que você tem feito de diferença nessa sociedade. Sabe por que isso é importante? Eu vou dizer. Primeiro, tem muito problema que a gente enfrenta hoje, que é... Só achar aqui onde eu estava aqui. Pronto, está aqui. Tem muito problema que a gente enfrenta hoje, que é por causa da corrupção. Aí você vê, o pessoal roubou dinheiro, ficou sem dinheiro para educação, para as coisas, e aí o que acontece? Fica ruim o Brasil. A corrupção é um câncer que destrói tudo. Existe outro problema no mundo, que são sistemas corrompidos. Você diz, olha, tem brasileiro que até quer fazer as coisas certas, mas o sistema é tão ruim que destrói o que a gente quer fazer de bom, não é isso? Agora, tem grande parte de problemas que a gente enfrenta nesse Brasil é falta de gente competente. E um dos papéis do Espírito Santo é te levar lá fora e te dar uma competência tal que faz com que aquele problema, que era falta de competência, comece a abençoar muitas vidas. A gente precisa de melhores professores. A gente precisa de melhores administradores.
A gente precisa de melhor banqueiros, a gente precisa de melhor gente, de gente de todo tipo lá fora. Engenheiro. A gente precisa de gente que faça casa mais barata para o povo, com materiais mais otimizados, com invenções que resolvam todo mundo. E quem é que vai fazer isso? Vocês. Vocês são o povo de Deus para fazer uma transformação nesse mundo. A gente só pensa em transformações sociais, e é. Mas também é a transformação da competência, da qualidade, você chegar lá e arrebentar na tua vida, lá no seu trabalho. E às vezes seu negóciozinho está sustentando 15 pessoas. Teu negócio ali está com 20 funcionários, você está sustentando 20 famílias porque você fez um negócio excelente. Esse Brasil precisa de gente com esse espírito de excelência. Eu já vou chamando aí o pessoal da banda para o final. E hoje meu papel era lembrar para vocês dessa excelência. Eu estou pensando em, próximo domingo, continuar falando sobre isso, mas no como. Sabe o como? Como? Como eu posso ser mais excelente? Como o Espírito Santo pode agir na minha vida de forma a construir mais uma excelência? Talvez eu vou sentir o Espírito Santo me inspirando lá, para me trazer engenhosidade, ciências e tal, e sabedorias, e eu vou tentar trabalhar um conceito do como. Eu gosto desse negócio do prático. Como a gente pode transformar esse conceito de forma prática? Próximo domingo. Mais uma coisa que eu queria que a gente cantasse agora, é uma verdade na vida de todos esses personagens. Qual é a verdade? Todos eles tinham um íntimo relacionamento com Deus. E tudo começa com um íntimo relacionamento com Deus. Onde é que começa? Como, meu Felipe? Como? Primeiro passo, você precisa ter o Espírito. Você precisa se relacionar com Deus. Você precisa se envolver, conversar e ter intimidade com esse Deus. Para Deus te liberar propósitos, caminhos, chamados, vocações. Por isso essa música fala, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse momento de oração aí na sua vida. Durante essa música que o Bosch estiver cantando aqui, uma coisa que você tem que pensar é, Senhor, qual é a excelência que o Senhor quer produzir na minha vida? Usa em mim essa excelência para que eu transforme vidas lá fora. Senhor Deus, aqui está teu povo, Pai. Venha, Pai, com uma unção de excelência na vida de cada um aqui presente, Pai. De forma que tudo, toda a sua vida, seja permeada pelas potencialidades do Espírito Santo. E eles formem uma unidade de combate tão forte, tão unida, que tudo o que eles façam lá fora comece a obter êxito. E as pessoas digam o que está acontecendo com esse irmão. Porque percebemos que o Espírito de Deus está agindo por meio da vida dele. E eles possam, Pai, transformar essa sociedade de forma tão poderosa que haja mais emprego, mais saúde, mais capacidade, mais dinheiro, mais amor, mais misericórdia, mais relacionamento e mais de um evangelho sadio no meio do povo. Que cada um seja sal da terra, que cada um seja luz do mundo, como astros luminosos no meio de uma geração corrompida. O desafio é tão grande, Deus, que se não fosse por você, eu não acreditava que isso pudesse ser feito. Por isso, Deus, usa teu povo como instrumento seu para abençoar esse mundo. Nos dando poder, Pai, para fazer coisas que a gente nunca imaginou que podia acontecer. Dá projetos, Pai, para pessoas aqui. Dá ideias, Pai, para pessoas aqui. Mostra o local onde você quer que algo seja feito. Dá um novo ânimo para aquele irmão que está no trabalho, que já não aguenta mais estar naquela posição. Para que ele volte de maneira animada e consiga ver um pensamento fora do comum, de forma que ele consiga enxergar situações que ninguém mais enxerga. E as pessoas digam, esse cara tem um espírito excelente. Que cada um aqui seja reconhecido, Pai, como uma luz nesse mundo, Pai. Pelo poder do teu Espírito Santo. Não deixa, Pai, ninguém sair querendo fazer tudo como sempre fez. Que na hora sai, que sempre foi assim, que ninguém vai perceber isso. E traz assim, um pessoal assim, com aquela vontade de dizer, mas tem como fazer melhor. Tem como ser melhor, porque esse povo de Deus é aquele que faz as melhores coisas das melhores maneiras.
Por isso, Senhor Deus, dá para a gente essa unção e essa vontade. Não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. Não é fazer mais, é fazer direito. É fazer de forma que todo mundo saia ganhando. Por isso, Senhor Deus, nós invocamos o poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.